Olá pessoal, hoje começaremos mais uma nova série de vídeos falando sobre política e economia. É importante para que nós possamos entender a interferência da política na economia e da economia na política. Então, clica aqui no sininho, segue nosso canal, compartilha nosso vídeo, que o bate-papo hoje vai ser bem interessante. Bem, como todos sabem e estão vendo, não é difícil de esconder, o Brasil hoje passa por momentos bem delicados. E eu tenho postado em minhas publicações matérias e feito vídeos falando sobre o cenário econômico, as interferências da política na economia, as interferências da comunicação, da imprensa na política e na economia, entre outras matérias. Se você quiser seguir minhas postagens, basta clicar aqui embaixo nas minhas redes sociais. Mas voltando ao tema desse programa, o que é que nós podemos observar do atual cenário político-econômico do Brasil? Falando em economia especificamente, é importante lembrar que no governo anterior, e aí eu não vou citar nomes, o presidente procurou dentro do mercado a pessoa ideal, um grande economista, para tomar conta da economia do país. Deu a ele a caneta, a carta branca, logicamente com devidas limitações, para que ele pudesse construir uma política econômica para trazer desenvolvimento e prosperidade para o país. Logicamente que todo economista sabe que quando se trata de economia, existe muito conflito com a política, porque nem tudo que os economistas fazem vai agradar ao povo. Muitas vezes, no início de um projeto, é preciso fazer com que as pessoas tenham vamos dizer assim, mais dificuldade, mais dedicação. Mas, enfim, o presidente anterior colocou no Ministério da Economia um dos principais economistas do país. O Brasil estava numa expectativa de crescimento, passou por um momento complicado de pandemia, mas dentro do possível soube administrar. O atual governo, já com uma postura bem diferente do governo anterior, uma visão muito mais política do negócio em si, vamos falar nesse sentido, aí colocou na pasta, talvez a principal pasta, dos ministérios, colocou o fiel escudeiro do presidente, uma pessoa que confessou ter estudado 2 meses de economia. Logicamente, isso já dá uma certa atenção ao mercado. Por mais inteligente, por mais sábio, por mais formado, por mais culto que uma pessoa seja, administrar uma pasta tão delicada, sem ter uma formação acadêmica e uma experiência profissional no dia a dia voltada para esse segmento, com certeza vai provocar dificuldades. Você pode até questionar e dizer, mas no Ministério existem PhDs, doutores, formados em Harvard, Stanford, Oxford. Sim, mas para aquele que é o cabeça do Ministério, tomar as decisões corretas, saber o que deve e o que não deve ser feito, ele precisa ter uma vivência, uma experiência nesse mercado. Então, eu sou, uma opinião, entre aspas, é uma opinião minha, eu sou radicalmente contra colocar em cargos de ministérios estratégicos pessoas que não sejam especialistas nas pastas às quais eles estão assumindo. Então, sendo assim, já existiu o primeiro problema no atual governo, é não ter um técnico, uma pessoa que tem experiência. O segundo problema do atual governo com relação a essa pasta é usar uma pasta sem nenhum projeto. É claro que todos sabem, e aí eu não preciso estar aqui relembrando, que na campanha política do atual governo não existia nem um esboço de um projeto na área econômica do país, na área de desenvolvimento do país, na área de um planejamento futuro do país. Não, e nunca existiu e não existe até hoje. Tanto que a primeira força que esse governo quis fazer foi uma força política, de fazer uma reforma tributária. Reforma que foi colocada no Congresso sem nem estar concluída. O que mostra também que nem no planejamento de ações e nem no cronograma de ações o governo tinha sequer um esboço, um rabisco. O
que é que acontece com isso, pessoal? Não é uma crítica ao governo. Eu quero que vocês entendam que o mercado, ele não é uma criança, ele não é um bebê. O mercado, ele não é uma pessoa, ele não é como o atual presidente fica criticando o mercado. O mercado é uma coisa que acontece naturalmente dentro de um ambiente onde existe uma livre iniciativa, onde existe um capitalismo, onde o objetivo é o lucro, juntamente um lucro sadio. O que é um lucro sadio? É um lucro que promove prosperidade, é um lucro que promove diminuição na desigualdade social, é um lucro que promove desenvolvimento. Então, o que é que acontece no país quando nós estamos vendo esse atual cenário no Brasil? Existe uma campanha de marketing enorme para falar bem de um governo que está perdido, que politicamente está perdido, que economicamente está perdido. Por quê? Porque não tinham um projeto e não estão sabendo cuidar do país. O atual presidente continua numa campanha política contra o anterior, que não pode mais nem ser presidente, não está impossibilitado de ser candidato, mas só fala do governo anterior. O governo atual não tem um projeto que você chegue para mim e diga: ah, existe um projeto do governo atual. Não. Semana passada, o Ministério da Educação lançou um projeto de construção de 100 escolas, algo assim, tá? Então vocês viram o que foi que aconteceu. Ninguém sabia quanto seria, quando seria, onde seria, como seria a administração dessas escolas. É aquela história: olha, o pessoal está precisando ver que a gente está fazendo alguma coisa, então vamos postar que estamos fazendo alguma coisa. Nada até agora, nada foi feito. Nada até agora, nada foi executado. Continuam as narrativas de golpe, de um evento que aconteceu ano passado. Até agora, essa briga política fez com que a inflação aumentasse de uma forma desordenada, investidores parassem de investir no Brasil, projetos dentro do país que estavam parados ou que estavam sendo reiniciados foram parados, grandes empresas deixando o país, o agronegócio, que é um dos pilares da economia do Brasil, passando por dificuldades, coisas que no governo anterior eram recordes em cima de recordes, tá certo? E o governo atual, que é o maior problema, é onde eu quero bater forte aqui nesse meu comentário, é que o governo atual, não importa quem seja, não sabe o que fazer. Cria-se passar um pano, uma narrativa, uma fumaça, uma cortina de fumaça em cima de uma realidade, tá? Que só faz ludibriar o povo brasileiro. Então, o problema do Brasil é um problema muito maior do que o que está sendo divulgado, porque está sendo proibido de ser divulgada a realidade. É um problema que, para nós podermos reverter isso, vai ser necessário um esforço descomunal, porque, vejam só, na hora que você começa um projeto e que você para você recomeçar, é muito mais difícil do que você começar um projeto do zero. Este governo que aí está, ele está no poder, nos últimos 20 anos, pelo menos 16. Se não me falha a memória, desculpe se eu tiver algum número aqui que eu erre, tá? Mas minha intenção não é ludibriar você, minha intenção é trazer a realidade para você. Então por isso que eu peço desculpa se eu errar algum número. Mas eu afirmo com certeza, como economista, que os meios de comunicação, a imprensa, tá? A política, tá certo? A politicagem e a irresponsabilidade do atual presidente são os principais responsáveis por uma economia que está em queda. E quero lhe falar uma coisa para você muito, mas muito simples. Os países que estão se desenvolvendo, os países que estão crescendo no mundo, eles não estão crescendo porque o governo é um agente que interfere constantemente na economia. Eles não estão crescendo porque o governo é que está diminuindo a desigualdade social na economia. Eles não estão crescendo porque o judiciário interfere no dia a dia do país. Eles estão crescendo porque existe uma autonomia dos empresários e uma autonomia do mercado, e o governo é um agente regulador, regularizador, regulamentador do mercado, e não um agente executor. No Brasil, tudo é o governo. No Brasil, o governo tem que decidir amanhã até o que eu vou comer. Não pode acontecer dessa forma. Regredimos, voltamos à época
da Mesopotâmia, talvez até a época do homem de Neandertal, falando em economia, né? Falando em economia, retrocedemos muito, e eu espero que em picos de lucidez, em momentos de sanidade mental, né? Esse governo pare, chame os empresários, né? E consiga fazer um país que possa crescer. Porque se você está aí pagando sua aposentadoria, escondido atrás do WhatsApp e da televisão, achando, não, eu vou me aposentar, não quero me meter. Eu quero dar uma notícia talvez trágica para vocês. Eu não dou 5 anos para a Previdência Privada no Brasil estrangular. Isso aconteceu em todos os países, quando a quantidade de beneficiários foi maior do que aqueles que pagam o imposto. Então, para concluir este meu curto vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. O Brasil precisa ser repensado. A ideologia precisa sair da pauta do dia a dia do brasileiro. Precisamos descer do palanque. O presidente e toda a sua equipe precisa parar de se preocupar com CPI, com 8 de janeiro. Porque o Brasil está doente. E quando uma pessoa está doente, ela tem que ser tratada e não escondida. Espero que esse programa, esse vídeo tenha sido útil para seu conhecimento. E peço mais uma vez que você me siga no meu canal, que você continue e siga minhas postagens, porque em breve teremos outra. Um prazer, Luiz Carlos Belém, economista.